Olá, Oiê, tudo bem? boa noite. Boa noite, mãe. Tô te ouvindo baixinho. Deixa eu ver se é o meu volume. Tá me ouvindo baixo? Agora Eu não coloquei. melhorou. Melhorou? Aham. É que eu não coloquei fone hoje. Você falou que meu fone tava. Quando tava no YouTube, tava fazendo eco, né? Não sei agora como que ia tá. Mas eu tô. Boa noite a todas e todos. Boa Marcinha, que noite. alegria ter você aqui. Elaine, nossa querida, que vai voltar. Elaine vai voltar para falar com a gente aqui. Boa noite, Ju, Boa noite. mãe. Boa noite para todo mundo aí. Todas e todos que estão aqui com a gente. Hoje um tema bastante importante, um tema delicado, e a gente realmente vai botar o dedo nessa ferida, né, Fábio? O tema que nos trouxe hoje para essa live é a lei de alienação parental. Carol, um beijo, minha linda. A lei de alienação parental, como vocês sabem, primeiro vamos passar vamos para o conceito, né, Fábio? Do que vem a É, ser alienação parental, como é que surgiu esse tema? eu vou colocar assim. Eu separei algumas perguntinhas aqui que envolvem mais a tua área do que a minha, justamente para ir pontuando, né, para a gente ir entendendo melhor como que é essa lei, assim, como que o que é a lei, né? Vamos passar no conceito, assim, dentro do leigo que está aqui assistindo, buscando informação, o que é, né? Por que surgiu essa lei aí de alienação parental? O que fez com que ela viesse a ter a necessidade no nosso país, vamos pensar assim, né? Bom, primeiramente, gente, quero dizer para vocês que a intenção da lei ainda é uma questão bastante duvidosa e discutida no meio jurídico. Isso porque essa expressão alienação parental, ela veio de um médico que se chama Richard Gardner e que ele deu esse nome para não é assim, como é que eu posso colocar isso? Para um fenômeno que ele entendeu que acontece em relação às crianças num processo de separação em que um dos genitores, na verdade, quando ele criou a expressão, foi contra a mulher. Ele defendia os homens que estavam sendo acusados pelas suas ex-mulheres de agressão ou de abuso, especialmente de abuso infantil, de abuso contra os filhos. E em razão disso, ele trouxe esse tema, esse nome, então, síndrome da alienação parental, para colocar o quê? Então, essas mulheres loucas, histéricas, vingativas, como algozes, como mulheres que estão usando das crianças, dos filhos, para atingir o pai com uma denúncia falsa de abuso sexual. Isso foi, assim, o início de tudo, de onde surgiu esse termo alienação parental, só para contextualizar vocês. Aqui no Brasil, essa lei, ela teve início em 2010, ou seja, 14 anos já de lei de alienação parental. Ocorre que a sua utilização tem se tornado mais frequente nos últimos anos. E o que a gente tem percebido aqui do pessoal do direito, Fábio, depois eu queria perguntar para você sobre a parte da psicologia, é o uso dessa lei como forma de culpar a mulher, o que acaba propiciando um espaço em que a criança convive com o seu agressor ou com o seu abusador. Então, o que a gente tem percebido são muitas mães desesperadas que, no processo de divórcio, ou mesmo vindo de uma denúncia mais grave de abuso, se veem enfrentando uma acusação de alienação parental, de modo que o homem consiga, o pai consiga, então, inverter essa situação, né, garantir o acesso e, às vezes, até mesmo a guarda, e muitas vezes até unilateral dos filhos,
e colocando essas crianças, então, numa situação ainda de maior vulnerabilidade. Fábio, mas eu queria também saber de você, do lado da psicologia, porque quem sustenta e quem defende o uso e aplicação dessa lei, normalmente diz que, primeiro, que ela é utilizada para proteger a criança e garantir que a criança tenha o direito de visita e o convívio com ambos os pais, né? E também alega que quando há esse elemento de acusação de alguma situação e a criança noticia isso, de que tem que considerar que a palavra da criança ela tem que ser posta em dúvida em razão da questão das falsas memórias. Eu queria ver como que você visualiza tudo isso, esse cenário, tendo em vista até que o surgimento dessa expressão veio de alguém da área de saúde, né, que é um médico. E veio com o intuito de defender, então, esses acusados de crimes sexuais contra crianças e alegando, então, que a fala da vítima tinha que ser colocada em dúvida porque ela estava sendo influenciada pela mãe, que implantou nela memórias de algo que não ocorreu. Vamos lá, Fábio, passo a bola para você. Eu vou colocar assim, né, Lu, vou começar falando de algo que você entende dentro da tua área, e eu entendo dentro da minha como uma narrativa, né? Assim, a lei de alienação parental, narrativa no sentido de você pode interpretá-la da maneira que lhe convém dentro daquele processo. Acredito que quando ela foi criada, né, o médico fez nessa intenção mesmo de levar para esse caminho aí de favorecer uma maneira de proteger o acusado, né? E aí, quando a gente olha para isso, você vê que aonde está a criança nesse momento, né? A criança é o centro. A criança deixou de ser o centro desse processo aí, né? A lei de alienação parental, ela é usada dentro de processos aí que envolvem separação. E nesse momento a gente pensa assim, qual que é o papel dos pais? O papel de qualquer pai e mãe, casados ou não, é cuidar e proteger os filhos. Aonde essa lei está cuidando e protegendo a criança? Achei perfeita a tua colocação, Fábio. Até porque eu particularmente defendo a revogação imediata dessa lei, né? E a gente sabe que há 2 projetos caminhando na Câmara dos Deputados que também são nesse sentido. Isso porque nós temos já na nossa legislação o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõe a proteção dessa criança e o direito também ao convívio. E é claro, gente, quando a gente fala em direito de convivência, ainda que seja de familiares, e aqui eu não vou falar só em relação ao pai, porque não existe só a figura paterna que pode ser um abusador ou um agressor. Há outros familiares que também podem vir a cometer esses atos. Então, no sentido assim, de que essa convivência ela é necessária desde que seja saudável. É claro que no ambiente de hostilidade, no ambiente de violência, essa convivência da criança, essa imposição, né, tida como um direito para aqueles familiares, para a criança é uma imposição, de muitas vezes está convivendo com um ambiente que não é adequado para a criança. Então, quando a gente fala em melhor proteção da criança, em atender ao melhor interesse da criança, conforme preconiza a lei, a gente tem que olhar o que é dentro daquele contexto o melhor interesse da criança. Então, é claro que isso é uma questão muito subjetiva e que deve ser analisada caso a caso. Mas, diante de uma situação em que essa criança possa estar em risco na convivência com qualquer que seja o seu familiar, se é pai, se é mãe, se é avô, se é avó, se é tio, se é tia, aquele que é responsável pelo seu cuidado, se há uma possibilidade
dessa criança estar exposta a uma violência ou a um abuso, isso tem que ser considerado, antes de mais nada. A gente não pode partir do princípio de que esse direito deve ser assegurado em detrimento da proteção à criança. Se é baseado numa fragilidade da palavra e já colocando essa palavra em dúvida, como se tivesse um implante de falsas memórias e como se ela estivesse sendo influenciada por um dos genitores. Aqui a gente colocou, eu, especialmente quando comecei a minha fala, coloquei muito a questão do pai, porque é o que tenho visto nos processos em que atuo. Muitas vezes a lei de alienação parental sendo trazida como instrumento de ataque ou de vingança em relação à mulher. E o que me preocupa, Fábio, é que além da criança não estar sendo enxergada, né, como sujeita de direitos perante o poder judiciário, ela é invisibilizada pelos pais. Né? A mãe, porque daí nesse caso tem que ficar se defendendo de uma acusação. E aí essa criança acaba invisibilizada nessa relação, nesse contexto familiar. Né? Tipo, ao invés dela ser o principal sujeito de preocupação, prioritariamente e principalmente dos pais, ela acaba não sendo, ela acaba sendo um objeto de disputa e que acaba, né, incutindo em um ou em outro uma situação de depreciação, de afastamento, onde você acaba abrindo espaço até para que aquele ambiente se torne ainda mais perigoso para essa criança, ou não saudável, enfim. A Elaine colocou aí uma pergunta, mas deixa eu só comentar antes que você trouxe, Lu. Como eu coloquei anteriormente, essa lei tem a finalidade de colocar a criança como, né? Ou seja, os pais de buscarem um ambiente adequado, né? Decidiram se separar, então vamos trazer um ambiente saudável para essa criança, né? E o que a lei traz? Buscando, e eu não estou colocando aqui em todas as questões, como você bem colocou, o que você vê hoje é que a lei está sendo usada em momentos que existe uma violência ou uma questão de vingança, né? Especialmente pela parte masculina. E é desse ponto que eu estou colocando aqui. E aí o que acontece? Como fica a criança nesse momento? Né? Como fica a criança em que sentido? Os pais são o porto seguro, ou devem ser o porto seguro dessa criança. Como que eu vou confiar em alguém que ora diz uma coisa, ora diz outra? Ou seja, a criança entra como um jogo, né? E um jogo a gente movimenta as peças. Só que você está movimentando um ser humano. Como fica ali, né, essa criança, a questão emocional, a questão do desenvolvimento mesmo, como que ela vai adquirir uma confiança nesses pais e como que ela também vai trabalhar esse medo do quê? De perder o pai ou a mãe, que envolve muito essa lei, né, do que você nunca mais vai ver, né? E se relacionar com os outros, né, Fábio? Porque essa segurança, ela vem primeiramente do lar, né? Ela vem, essa segurança, a questão da autoestima, ela se constrói, ela se inicia dentro do ambiente familiar ali. Mas o que eu entendo, a Elaine fez uma colocação e eu queria comentar sobre a colocação dela. Ela perguntou ali se as mulheres não acabam usando isso como uma forma de vingança. Elaine, não vou dizer para você que não exista. Sim, há mulheres que podem fazer uso dessa lei como instrumento de vingança por não aceitar o fim da relação. Mas o que nós temos visto é que o uso dessa lei frequente
pelo homem, pelos pais. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho que trazer alguns dados. O primeiro deles que eu quero trazer é em relação à própria questão do abuso infantil. Estudos mostram que as principais vítimas de abuso infantil são crianças até 5 anos de idade. E mostram que os autores desses abusos são homens próximos à família dessa criança. E a gente não pode desconsiderar essa questão. Quando se traz um caso dessa natureza, de que há uma suspeita de abuso, isso tem que ser considerado porque os números nos mostram que, infelizmente, essa estatística é grande. Essa criança, até os 5 anos de idade, não vai ter uma condição de elaborar e de trazer isso com toda clareza. É natural que ela, muitas vezes, não queira falar, muitas vezes fale através de um outro modo, né, Fábio, ou do comportamento, ou através dos desenhos. Eu sei que se trabalha muito isso na psicologia, a questão do lúdico, para extrair dessa criança se há algo acontecendo. É natural que muitas vezes quem perceba primeiramente uma mudança de comportamento seja a escola, e aí eu acho que também é muito importante passar esse tema, tem que ser levado para as escolas, que estão, hoje em dia, a maior parte do tempo com essas crianças. Sabemos que muitas mães e pais trabalham o dia todo e essas crianças permanecem aos cuidados de terceiros, né? A escola acaba sendo uma aliada nesse sentido. E fonte de observações que às vezes passam desapercebidos pelos pais, inclusive pela mãe, porque tem aquele tempo curto com a criança, que é o período da noite. Quando pega no final da tarde, já chega o horário de dormir. Mas eu vou colocar aqui que, em geral, a criança demonstra pelo comportamento. Ela pode não falar, ela não verbaliza, mas o comportamento dela muda, inclusive o sono, né? Um sono mais agitado, um sono onde você percebe o medo, né? Medo, mudança nesse sono, né? Dormir assim, e daí passou a não conseguir mais dormir, pesadelos, e não só mudanças na rotina da criança, às vezes não fazia mais xixi, voltou a fazer xixi. Às vezes você vê no dia a dia assim, comportamentos que demonstram o quê? Especialmente uma insegurança dessa criança. Né? Ela começa a demonstrar ali que ela está se sentindo desprotegida. Então, por isso que eu coloco tão forte a questão da proteção e segurança, né? Do papel dos pais. Porque quando existe o abuso, e como você colocou, Lu, infelizmente, esse abuso vem, sim, principalmente de familiares próximos. Então, é importante todo mundo da família, inclusive, né, não só da família, mas a escola também, ficar de olho em como está se comportando essa criança, né, como era normalmente a rotina dela, e tem algumas coisinhas assim que você vai percebendo que às vezes são sutis, mas que, sim, de alguma maneira ela vai mostrar, né? E aí, assim, dentro do contexto clínico, ela pode mostrar de outras maneiras, sim, mas mesmo de outras maneiras, assim, como você colocou, se eu uso técnicas de desenho, no brincar, ela pode demonstrar também. Dentro de casa, ela pode demonstrar. Então, retratando aquilo que ela vivencia. Então, é importante. Tem crianças que até voltam a fazer xixi na calça, outras que têm alguma obstrução intestinal, que tem uma dificuldade de fazer o número 2. Uhum. Tudo isso é o organismo já se pronunciando, né? Já anunciando que algo está errado. Sim. E eu acho que é bem importante essas questões que você colocou relacionadas ao comportamento, Fábio. E assim, para que primeiro as pessoas, aquelas que são mães, que estão chegando agora aí no nosso canal, que observem as suas crianças. Claro,
A gente colocou aqui um percentual de crianças que são sujeitas, que são as maiores vítimas disso tudo, que são os mais vulneráveis, que é até os 5 anos de idade, mas a gente não pode esquecer da subnotificação. Quantas que não denunciam, que não falam, que não são crianças maiores que não se expressam por nenhum modo nesse sentido, que reprimem porque têm vergonha, porque se sentem culpadas, porque esse sentimento de culpa, ele não é algo que a gente possa desconsiderar, ele é mais comum do que a gente imagina. Ah, mas é possível alguém que está sendo abusado se sentir culpado? Oxe, né, Fabiana? Nossa, demais. E assim, você está falando de um outro período aí da vida, né? Crianças um pouco maiores, não chegam ainda a ser nem pré-adolescentes, mas um pouco maiores, até pré-adolescentes e adolescentes. Adolescente, um comportamento já mais característico dessa fase é se fechar no mundo deles, é buscar o grupo. Então, muitas vezes fica ainda mais difícil de se perceber, porque ele não fala mesmo, ele é quieto. E aí, quando tem situações de abuso, pode ser que fique ainda mais forte, né? Ainda mais fechado, ainda mais dentro de um mundo que não necessariamente é como a gente fala assim, o mundo dos grupos, dos amigos, mas se fecha para tamanha dor que está sentindo e não consegue elaborar, não tem condições emocionais para isso, para compreender o que está acontecendo, nem para pedir ajuda, né? Então, e aí, como que eu faço para ajudar? Diálogo, né? Eu acho que a informação, o diálogo aberto, a consciência de que desde pequeno o teu corpo é teu, é privado, né? De que ninguém pode tocar em partes que não seja autorizado. Então, essa conscientização desde pequeno, o diálogo, né, eu posso colocar assim, o diálogo vai aumentando à medida em que a criança vai crescendo, a gente vai trazendo ainda mais a questão verbal, então naturalizando dentro, no contexto familiar, falar sobre questões que antes eram tabu e que hoje tem sim que deixar de ser, né? Que é a sexualidade. A gente não está falando de sexo, a gente está falando de sexualidade. São coisas diferentes. É muito importante trazer, entender que isso faz parte de nós humanos. Então, como o nosso corpo funciona, falar abertamente sobre o ser humano, o desenvolvimento do ser humano e para entender o que é legal, o que é saudável e o que não é, né? O que é um abuso, porque um abuso acontece quando eu invado o espaço do outro. E aí, pequenas atitudes podem ser consideradas aí abuso, né? Quando eu invalido o outro, quando eu ignoro a existência, né? É um abuso. Eu não tô, eu não tô dando espaço para aquela pessoa exercer o que é de direito dela, que é aquele lugar no espaço, no ambiente em que ela vive. Então, é por isso que eu coloquei assim, o abuso acontece quando eu ultrapasso, né? Tênue essa linha? É bem tênue. Mas é importante a gente colocar, por quê? Porque muitas vezes ele se torna invisível. E ainda mais no contexto familiar, escolar, né? Então, para poder ensinar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a colocar limites. Olha, aqui não. E aí saber pedir socorro para quem? Para quem ele confia. Quem ele confia naquele ambiente. Então, é importante ter esse olhar, esse cuidado aí, porque, em geral,
como eu coloquei, quando envolve tabus, não é falado, não é tocado, não é dialogado. E se a gente quebra isso e traz o diálogo para dentro de casa, traz a questão de você naturalizar questões que estão inerentes a nós humanos, contribui para que essa criança cresça se fortalecendo, se empoderando de quem ela é, entendendo que ela pode sim dizer não para o outro, que ela pode sim pedir ajuda quando ela tem medo, pode se sentir intimidada e ela tem a quem recorrer. Então, sempre buscar um lugar seguro, né? Na escola, quem é? E aí, e conversando, quem você... Em situações, você pode até trazer situações menores, mas para entender e para ensinar. Nesse contexto, olha, que brigou com amigo e tal, quem que você buscaria? Né? Quem você poderia pedir ajuda? E dentro de casa, às vezes tem alguma pessoa ali que tem mais intimidade, onde eu me sinto mais confortável. E aí, busca essa pessoa. Mas se você traz aí um diálogo recorrente dentro da família, né, com mais frequência, uma maior frequência, isso facilita para que se sintam mais à vontade. Fábio, eu vou retomar aqui a questão de você colocou, né, de ter alguém que dê essa abertura para a criança, que faça esse acolhimento, que escute, que observe. Mas eu acho importante colocar, voltando para a questão da aplicação da lei, do mau uso dessa lei, que, primeiro, eu não vejo finalidade nenhuma em relação à proteção da criança. Primeiro ponto que eu quero colocar, porque temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a própria Constituição que asseguram a proteção à criança esse olhar ao melhor interesse da criança. Então, nós temos já mecanismos legais no Brasil que enfrentam essas questões. Nós não precisamos dessa lei da alienação parental, especialmente e notadamente pelo que ela tem se tornado. Por que coloco isso? Porque daí, Fábio, você colocou dessa importância da criança ser acolhida dentro de casa, dela ser ouvida, dela ser acreditada. Mas aí chegamos no sistema de justiça. Chegamos no sistema de justiça e vemos o quê? Que quando há medida de protetiva requerida pela mãe, muitas vezes a resposta do pai é a alegação de uma alienação parental. Aí essa mãe, que pese tenha a sua medida deferida, ela não se estende aos filhos, então esse pai vai continuar tendo contato com as crianças, mesmo essa mãe, de repente, tendo denunciado uma questão de abuso. E aí o que eu acho preocupante, além do óbvio, que é o fato de colocar essa criança convivendo com o abusador. O que eu acho preocupante, para além desse óbvio, que não preciso nem ser dito, é o fato da criança perder a credibilidade. É o fato de que se para ela é difícil contar, vamos supor que tenha sido acolhida por essa mãe, mas aí quando ela chega lá no sistema de justiça, eles dizem, não, colocamos em dúvida a palavra dessa criança. Deve ter um implante de falsa memória. Essa mãe que implantou essa ideia nessa criança. Isso não aconteceu. E aí o que acontece? Essa criança acaba sendo subjugada. Se há uma dificuldade, e de fato há, a gente sabe que a subnotificação é imensa, dessa criança relatar, o sistema de justiça acaba reforçando na criança o descrédito. E com o descrédito vem a culpa. Porque se o sistema de justiça não acreditou em mim, é porque eu estou fazendo algo de errado. Será que a culpa é minha? Será que eu inventei mesmo isso tudo? Será que isso que aconteceu é normal e eu estou criando algo maior? Então, é muito perigoso tudo isso. E como a gente se propôs até a colocar acerca dessa lei,
Acho que é muito importante reforçar que a lei que veio, aspas, com o objetivo de proteger essa criança, acaba sendo mais um instrumento de perpetração da violência contra a mulher e um reforço no abuso infantil. Porque na medida em que essa criança vai ser obrigada a voltar à convivência com aquele que abusou. A prof. Maísa colocou... Oi, Maísa, que bom que você está aqui. As crianças são tão ignoradas, violadas em casa e violentadas pela justiça. Exatamente. Acaba que ela tem uma dupla punição, né? Tipo, ela acaba sendo punida por ter denunciado. Então, o sentimento que gera nessa criança de desvalor, de descrédito e a insegurança que ela fica, são sentimentos que podem trazer consequências a longo prazo e que muitas vezes, para além dos traumas já inerentes ao abuso, são irrecuperáveis, porque o tempo não volta. Quem é que vai voltar atrás e curar essa ferida? E pegar essa criança no colo e falar, viu, o sistema de justiça não acreditou em você, mas você, a gente acredita, você está falando a verdade, nós vamos te proteger. E muitas vezes também há casos, e a gente sabe, a Maísa também advoga bastante nessa área, que há casos em que, além dela ser obrigada a voltar à convivência com o abusador, ela é privada da convivência materna. Porque essa mãe é uma louca histérica, né, que está alienando essa criança. Então, é um perigo. Eu vejo assim que já tardou para essa lei sair de cenário. Não temos necessidade dela dentro do contexto do jurídico, porque se a finalidade é proteger a criança, temos outros mecanismos que a protegem. E o que a gente tem visto é que, nesse cenário de uso da lei, é que tudo pode ser visto ali, menos a criança. O único sujeito de direito que a lei se propõe a defender não é visto. E mais do que isso, ela é utilizada daí por ambas as partes, porque aí nós temos mesmo o alienador e a vítima, ela é utilizada como mecanismo de disputa. Ou seja, ela é totalmente ignorada o seu sentimento. A prof. Maísa também colocou, eu não tenho tido estrutura para lidar com tantos casos de violência vicária. Pois é bem isso. E aí? E como é que a gente faz, Maísa? Eu também não tenho. E muitas vezes a gente fica de mãos atadas. Às vezes a vontade é peticionar e falar, escute, excelência, tem filhos, tem filhas. Dá uma olhadinha nas estatísticas, meu queridíssimo, excelentíssimo e excelentíssima, porque aqui vou fazer um recorte em que pese a gente tem um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, quero colocar e reforçar que não são só homens que praticam a misoginia e que os preconceitos, os distanciamentos de gênero. Há muitas mulheres que nem parece que são mães, ou são tias, ou são irmãs, ou filhas. Porque esqueceram em que lugar nós, mulheres, ainda ocupamos uma sociedade que se coloca como machista. E isso é preocupante, porque não somos nós que estamos falando isso, né, Fábio? São as estatísticas. Infelizmente, os nossos corpos ocupam as piores estatísticas desse país. O Brasil é o 5º país no rol de 84 países que mais mata mulheres. Trazendo para tudo isso o contexto do abuso infantil, nós temos que as principais vítimas são meninas. E aí, quando entramos no sistema de justiça, nos deparamos com o quê? Com uma lei que veio para nos punir quando nós estamos tentando nos salvar e proteger as nossas filhas e filhos?
Recentemente, eu tive um caso bastante complexo, Fábio, não vou, obviamente, trazer nome das partes, mas de uma mãe que fez um boletim de ocorrência, apresentou uma denúncia contra o genitor. Eles já estavam separados, tinha a visita com o pai, estava tudo tranquilo nesse aspecto, sendo cumpridas, mas a criança apresentou um comportamento diferente, e daí, no caso, realmente foi uma constipação intestinal, porque a criança estava com medo de ir ao banheiro, porque ia machucar. E a criança relatou para a mãe em determinado momento. A mãe levou, obviamente, fez um boletim de ocorrência, essa criança foi submetida ao exame médico. Veio um laudo dizendo que a fissura apresentada no ânus da criança era compatível com abuso sexual. Porém, poderia também ser em razão da constipação intestinal, de modo que o laudo restou inconclusivo. Com base nesse laudo, a juíza A do caso concedeu a guarda compartilhada e assegurou o direito de visita do pai. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui nos ouvindo: a palavra da criança vale nada, jogada no lixo. O laudo que traz que há compatibilidade, que, ou seja, é possível que sim, que tenha sido um abuso, mas não tenho certeza. A partir daí, gente, a interpretação, se queremos seguir o melhor interesse da criança e a proteção das nossas crianças, a interpretação que tem que ser dada é no sentido de garantir a proteção dessa criança, e não de colocá-la para conviver com o abusador, ou com o possível, suposto abusador, até que efetivamente se investigue isso. Mas o inquérito foi arquivado. Nossa. O IP não denunciou, não. Por quê? Porque era a palavra da mãe isolada. O laudo deu inconclusivo e não era suficiente para denúncia. E aí não pensam. Vocês estão pasmos aí do outro lado, gente? Porque eu tô chocada. Esse processo, ele me tira o sono ainda hoje. Essa mãe tá foragida da justiça. Nem eu sei onde ela tá. Porque ela disse para mim: me nego, não vou entregar o meu filho na mão do abusador. Me nego. Tá com busca e apreensão. Eu tive que renunciar no processo porque a mãe sumiu do mapa com a criança. Eu vou condenar essa mãe? Ah, não vou. Não vou. Desculpem, gente. Mas vou dizer o que vai acontecer. Essa mãe vai ser acusada de subtração de menor. E é isso. O que vocês me dizem? É isso que acontece. É triste, né? Que é o que a lei serve para nos proteger, né? Aí você fica pensando: a lei nos protege de quê e de quem? Exato. Em que lugar nós, mulheres, estamos para o judiciário? Para o sistema de justiça? Não vou falar só do judiciário, porque esse caso começou lá na delegacia. Eu não sou médica, gente. Eu não sou médica. Mas se eu escrevesse num laudo que uma fissura anal numa criança de 4 anos é compatível com abuso, esse meu laudo não pode ser inconclusivo. Não que eu tenha que acusar e colocar foi abuso, mas eu tenho que ter outros elementos. Tem que colocar que, tendo em vista, posso não chegar a uma conclusão, mas tendo em vista essa possibilidade, isso tem que ser considerado. Não é assim, ó, rasgou o laudo, a palavra da mãe pouco importa, não tem valor nenhum, segue o baile e manda a criança conviver com o abusador, com o suposto abusador. É sério isso? E não foi o primeiro caso que eu peguei, não, Fábio. Não foi.
eu falo assim que é triste, né? É uma triste realidade. Mas acho que esse teu caso serve também para a gente ver o quanto a gente tem que lutar, né? O quanto tem que falar sobre isso, o quanto tem que bater de frente mesmo, porque são vidas, né? E são vidas marcadas pela violência. E sim, a violência tem que parar. Então, temos que lutar mesmo, temos que seguir falando sobre isso, porque não, não temos que aceitar a violência em nenhum contexto, especialmente quando ela vem de um contexto familiar e, nesse caso, também jurídico, porque não protegeu quem deveria proteger. Né? Quem não tem, já não, foi invalidada mais uma vez, né, a voz dessa criança. Então, onde a gente tem mais direito ainda, né, de proteger nossas crianças e adolescentes. Por quê? Porque são pessoas em pleno desenvolvimento, não estão com suas capacidades ainda desenvolvidas, e o que é feito? É tolhido. Né? Então, temos que seguir lutando e falando, batendo de frente mesmo, porque acredito que só assim seremos voz, né, para que a violência não continue. Perfeito. A gente, hoje, gente, a gente vai terminar um pouquinho antes a nossa live. A Fábio tem um compromisso, mas eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês, dizer para vocês encaminharem, né, compartilharem essa live para mais pessoas, para que essa informação chegue para mais pessoas, para que elas possam refletir, para que a gente possa dialogar mais sobre isso, para que a gente possa derrubar essa lei que, na verdade, só veio para reforçar um estereótipo contra as mulheres que são vingativas, que são loucas, que são alienadoras, que são histéricas, e que acaba, ao fim e ao cabo, violentando ainda mais essas mulheres, essas mães e esses filhos e filhas. Então, que a gente possa ganhar força e realmente derrubar essa lei que surgiu, como eu disse para vocês, da ideia de um médico na proteção dos seus pacientes que eram denunciados por violência doméstica e familiar ou por abuso sexual. Ou seja, uma lei, uma expressão que veio com a intenção evidente de proteger abusadores e agressores. É em cima desse conceito que esta lei foi criada. De proteção à criança, ela não tem nada. Então, eu acho que é importante a gente concluir aqui, para falar que não tem sentido essa lei na medida em que nós temos já um estatuto, nós temos uma Constituição que garante as proteções dessa criança e não tem utilidade no sistema de garantia de direitos das mulheres e das crianças. E essa lei precisa ser revogada com urgência, para que ela não seja mais utilizada como estratégia de defesa de agressores, de abusadores, de controladores, que mesmo após a separação, exigem que a ex-mulher mantenha um espaço dentro das suas vidas e até em relação aos casos de dívidas com alimentos, criando um ambiente que reforça nessa criança o desvalor, o seu desvalor. É isso, gente. Gente, muito obrigada por hoje. Obrigada, Lu. Obrigada pelo Obrigada esclarecimento. você também, Fábio. E na semana que vem a gente está de volta, às 20 horas sempre, toda terça-feira. E muito obrigada por entenderem que hoje eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, tá bom? Esperamos vocês, então, gente, na semana que vem, às 8. Um beijo para todos vocês, para todas e todos que nos acompanharam aqui. Não esqueçam, segue a gente também lá no YouTube, @canal Entre Irmãs. Ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilhe o conteúdo se você gostou com outras pessoas.
comente também, que isso gera engajamento pra gente. Aquele beijo e até semana que vem. Tchau!